A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eudicen Paul e já está começando o devocional de hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2020. Hoje nós vamos trazer a temática para hoje. Nos momentos difíceis, saiba para onde olhar. São nesses momentos de dificuldades que nós somos obrigados a olhar as opções, seja fora ou seja dentro de si mesmo. Foi essa circunstância que o rei Davi se viu na obrigação. E a Bíblia nos fala que ele olha para fora e para dentro. Quando ele olha para fora, registrado no Salmo 121, quando ele olha para o externo, para fora, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas quando ele tira os olhos de fora e olha para dentro, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nós temos que ter essa opção de olharmos para dentro, não só para fora. Porque são nesses dias que não nos deixam opção, é nesses dias que precisamos buscar em nós mesmos ou em nosso tesouro guardado, armazenado. Mas a Bíblia nos fala que nem todos têm esse tesouro guardado dentro de si. Porque a Bíblia vai nos chamar lá em Lucas 20, ou capítulo 12, versículo 20, ele vai olhar para uma pessoa que a Bíblia vai chamar de louco, que ele olha para fora, que ele só tem guardar, só tem reserva fora, não tem dentro. E ele diz: vou construir, vou fazer, vai acontecer. E quando tudo acontece, ele diz: agora folga, ó minha alma, porque já tens tudo, já tem fartura. Mas a Bíblia nos diz que à noite vem uma palavra de Deus e diz: louco, se te pedirem hoje a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Sim, as pessoas loucas, que a Bíblia chama, ou nércias, são essas que não têm depósito guardado dentro de si. Só tem coisas fora, só coisas supérfluas, coisas passageiras, coisas vãs. Foi isso que aconteceu com Ló, lá no capítulo 13 e 14 de Gênesis. Quando se vê numa situação de escolha, ele olha para fora e vê o que há de mais bonito, de mais belo. E a Bíblia nos fala que ele escolhe o Jordão. E as campinas do Jordão eram tão belas aos seus olhos, mas que no final dela foi uma situação tenebrosa, uma situação de resgate para seu tio Ló, porque quem olha para fora não vê o que está dentro. Então, lhes passo o segredo. O segredo é olhar para dentro. Mas não olhar para dentro das pessoas, porque isso é impossível, mas olhar para dentro de si mesmo. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, vai nos dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Vou ficar apenas com esta parte A do versículo 3 do capítulo 3. Por que ele diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós guardamos esta palavra é um tesouro inestimável para os dias de dificuldade. Apenas os sensatos, apenas aqueles que aprendem com Jesus, que aprenderam com Jesus, é que sabem da importância do que é entesourar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que o diabo vai sempre fazer, é tentar arrancar a palavra dos nossos ouvidos para que elas não sejam guardadas. Quando ele está escrevendo para a igreja de Sardes, ele não diz: olha para a sua riqueza, olha para a sua grandeza. Não, isso não é nada. Paulo diz que isso é esterco. Mas Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, porque isso aqui é o nosso maior tesouro. Lembra que Ló olhou para fora e viu as campinas
olhou para fora porque não tinha como olhar para dentro, porque dentro não tinha nenhuma reserva, nenhum tesouro. Enquanto Abraão, em vez de olhar para fora, ele olha para dentro. Quando ele olha para dentro, ele vê as promessas de Deus e diante ou assegurado com as promessas. Ele não se preocupa se está na campina ou se está no deserto, porque quem vive promessa de Deus pode estar, seja onde for, a promessa de Deus estará conosco. Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, ele vai dizer: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti por imposição das minhas mãos. Ou seja, o tesouro não estava fora, estava dentro. Estava dentro. E aí ele vai dizer no versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, essa é a riqueza de Deus que está dentro de nós. Em dias difíceis, não olhe para fora, olhe para dentro. Em dias maus, não olhe para fora, olhe para dentro. Em dias de grande tribulação, não olhe para fora, olhe para dentro. Foi assim que o rei Davi fez lá no Salmo 60, versículo 12. Ele diz: em Deus faremos proezas. Parte A do versículo. Então, quando nós temos esta convicção, nós sabemos que em Deus nós podemos tudo. Não olhemos para fora, olhamos para dentro. Quando nós temos esta convicção, nós podemos dizer como Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, fica aqui a palavra de hoje, o conselho de hoje: não olhe para fora, olhe para dentro. Fora estão as coisas passageiras, fora estão as coisas que acabam, são fictícias, são passageiras, mas dentro estão as eternas, dentro está a palavra de Deus, dentro estão as promessas de Deus.